might not know why, we might not know how, but baby tonight we're beautiful. Fala pessoal, vamos para mais uma resolução da UNIRV. Agora uma questão de óptica e ela diz o seguinte: o conhecimento do comportamento da luz possibilitou ao homem a descoberta de um novo mundo. O princípio de funcionamento dos instrumentos ópticos, como lentes, microscópios, etc., é regido pelo efeito ocasionado pela refração da luz. Sobre a refração da luz e a figura abaixo, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. E a primeira já diz: considerando que o feixe de luz inicia no material a ordem decrescente do índice de refração dos materiais é dBAC. Bom, essa questão é bem atípica, o que não é estranho na UNRV. Ele não dá medida de ângulo alguma, nem como descobrir. Então é uma questão que você tem que fazer meio no olhômetro. Você tem que olhar mais ou menos e definir isso, que é bem estranho, muito incomum, tá? Mas da UNIRV a gente pode esperar tudo. Então vamos tentar fazer aqui. Não é uma questão fácil, justamente porque não tem precisão. Eu tentei reproduzir o melhor possível a imagem do enunciado aqui. Para eu poder comparar os índices de refração, eu primeiro vou definir, vou marcar ali no desenho os ângulos de incidência e de refração em cada mudança de meio. Para isso eu vou ter que fazer a normal. Então eu pego aqui o ponto de contato entre um meio e outro, do A para o B, e faço a normal, que é os 90 graus com um meio, né, que é essa linha vertical com a divisão dos meios. E aí eu vejo o ângulo com a normal é o ângulo de incidência. Aqui vai ser o ângulo de incidência no meio A. E esse aqui, ó, é o ângulo de refração quando passou para o meio B. Aí faço a mesma coisa do B para o C. Faço uma normal. O ângulo com a normal é o que eu quero. Esse é o ângulo de incidência no meio B. Esse é o ângulo de refração quando passou para o meio C. Mesma coisa de C para D. Esse é o ângulo de incidência no meio C. Esse pequenininho é o ângulo de refração no meio D. Normalmente eu faço aqui. Com a normal, esse é o ângulo de refração quando volta para o meio A. Sabe que é A e A nos extremos, né? Ele passa por vários meios e volta para o meio original. E aqui, esse ângulozinho aqui, ó, é o de incidência quando a luz está no meio D de dado. Beleza? Essa é a primeira etapa. Em seguida, porque olha só, pela lei de Snell, quanto maior o índice de refração, mais o raio faz o quê? Se aproxima da normal. E quanto menor é o índice de refração, mais o raio se afasta da normal. Então, para eu comparar os índices de refração, eu vou ter que ver em afastamento e aproximação do raio em relação ao ângulo que ele vinha anteriormente. Tá? Então, olha só. Para eu saber quanto o raio se aproximou do A para o B, o que eu faço? Eu prolongo a trajetória dele original, que era nesse sentido aqui, ó, e comparo com aquele que ficou depois de passar. Então ele aproximou isso aqui, essa flechinha vermelha, tá? Do A para o B. E do B para o C, o raio vinha aqui e ele afastou isso aqui, da normal. O raio vem nesse sentido, ele se afastou isso aqui. O raio desviou esse tanto. Agora, quando ele veio daqui para cá, o raio fazia esse sentido e aproximou esse tanto. E quando esse tanto, porque realmente eu não tenho as medidas exatas, esse é o estranho dessa questão. E aí aqui o raio vinha nesse sentido e se afastou isso aqui, passou para o ar. Então é bem complicado de ver. Bem complicado mesmo, porque o desenho tinha que ficar bem preciso. E nesse meu desenho, por exemplo, não está tão claro qual que afastou mais aqui. Exato, entre esses dois.
Bom, eu vou colocar então a imagem aqui, feita com detalhes, feita com um ângulo mais exato, com a linha mais retinha, usando realmente a imagem do enunciado, porque na prova tem que fazer o quê? Pegar a imagem do enunciado. Aqui eu tentei reproduzir e o raio não ficou exatamente com a mesma inclinação. Então aqui vai estar a imagem do enunciado já com esses mesmos ângulos aqui. E o que a gente pode ver? Que os que têm maior índice de refração são os que fazem a luz se aproximar. Ou seja, B, porque aproximou da normal, e do C para o D também se aproximou da normal. Então, esses aqui são os maiores índices de refração, chama de N. Tá? Dos maiores índices de refração. E os menores então, são o que? O A e o C. São os menores valores para N. Certo? Agora, eu preciso saber qual é o maior, B ou D. Olhando quanto aproximou cada um, por esse desenho aqui não fica claro. Mas se você olhar a imagem que eu pus aqui, que é a imagem feita certinho com a imagem do enunciado, você vai ver que o ângulo que fechou aqui do D é maior do que esse ângulo que fechou quando passou para o B. Então, o D tem o maior índice de refração de todos. E o B vem logo em seguida. Tá? Então, ele tem ordem decrescente, né? No item A ele tem ordem decrescente. Então, vamos lá. Questão 2, é essa mesmo. Então, D e B. Agora, entre A e C, que são os menores que vão vir aqui, qual é o menor de todos? Aí você tem que olhar aqui para o A e quando passou para o C, quanto afastou. Um desenho certinho, você vai ver que quando o C se afasta mais. Quando passa para o C, se afasta um pouco mais do que passa para o A. Então, o C é o menor de todos, que é o que a luz vai mais longe, vai para mais, se afasta mais da normal. Se o C é o menor de todos, então ele vem aqui no final da fila. E o A é o que fica entre o B e o C, tá? Bom, como eu falei, esse desenho aqui não está preciso. Eu usei esse desenho para te mostrar qual era a metodologia que tinha que fazer para resolver esse exercício. Você tinha que definir essas linhas vermelhas, esses ângulos vermelhos, com a maior precisão possível, conseguir. Eu sei que nem tem régua que eu saiba que você pode usar na prova, não tenho certeza. O ideal seria ter pelo menos uma régua, para você poder definir esses ângulos de abertura, ou de expansão do ângulo, se ele aproxima da normal ou se ele se afasta da normal. Então, precisa desenhar as normais e esses ângulos. Então, pegando a imagem do enunciado e fazendo direitinho, quase caiu aqui, né? Fazendo direitinho vai dar essa imagem aqui. E aí você pode ver que a ordem decrescente é DBAC, do maior índice para o menor índice. Ou seja, os maiores, tranquilo, B e D, são os que aproximam, isso não tem problema, isso é tranquilo. E os menores, A e C, que são onde a luz se afastou da normal. O ângulo abriu, né? O ângulo em relação à normal abriu. Então, com certeza, aqui são os maiores e aqui os menores. O mais difícil era ver aqui, desses dois maiores, qual era o maior de todos, que era o D. E desses menores, qual era o menor de todos, era o C. Isso era muito olhômetro. Essa questão é muito, na verdade, acho que ela nem deveria estar na prova. Mas o NRV tem que estar preparado para tudo, né? Então, a ordem decrescente é DBAC, que é exatamente a ordem escrita aí para o item A, não é? O item A fala DBAC, ordem decrescente, então é verdade. E o item B? O item B diz, considerando que o feixe de luz inicia no material A, a ordem crescente do índice de refração, do índice de refração dos materiais é CADB. Bom, se essa é a decrescente, agora é tranquilo, é só escrever de trás para frente. C menor que A, que é menor que B, que é menor que D. Então é CABD. Ele falou CADD. De novo, né? A unir com um detalhezinho para pegar. Pelo menos ele não pegou entre o A e o C, que era o mais difícil de ver quem era o menor.
ele pegou entre o B e o D, trocou aqui, que é mais claro de ver quem é o maior, que o D era o maior de todos. Mas ele escreveu errado, logo essa afirmação é falsa. E o item C? Os materiais A e C possuem o mesmo índice de refração. A e C. Se eles tivessem o mesmo índice de refração, os ângulos de abertura tinham que ser iguais. Tá? Então, o ângulo quando ele passa de B para C tinha que ser o mesmo ângulo quando ele passa cadê? Qual que ele fala? A e C. A e C. Tá. Então, quando ele passa... você pode ver aqui A e C. Beleza, A e C. Então, se eles tivessem o mesmo ângulo, o tanto que ele fechou aqui teria que ser o mesmo que abriu. Isso acontece muito no exercício de óptica. Você coloca um meio aqui, mais refringente, em volta o ar, por exemplo. Você vai ver que o ângulo de abertura, quando esse raio sai aqui, ele sai paralelo a esse. Não foi o que aconteceu. Esse raio no desenho original, apesar de aqui estar parecido, se você pegar a imagem original, eles não são paralelos. Se esses dois índices fossem os mesmos, fossem iguais, esse raio aqui e esse tinham que ser paralelos. Por quê? Porque o que esse ângulo fechou, esse aqui vai abrir de novo. E aqui é a relação entre A e B, entre aqui B e C. E aí eles vão ficar paralelos. Como não são paralelos, então a afirmação é falsa. E o item D fala, o material D é o que mais retarda a saída da luz. Aí é conceito, a gente já sabe que o material D é o que tem maior índice de refração. E isso é o que é o índice de refração, é quanto aquele material é capaz de retardar a velocidade da luz, né? O índice de refração é dado por C sobre V. C sobre V. Né? Velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio. Então, o que tem o maior índice de refração é porque ele retarda muito a velocidade da luz, esse V fica bem pequenininho, portanto o N fica grandão, tem o maior índice, exatamente. Porque eles são o quê? Inversamente proporcionais, já que a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Então, como o índice de refração D é o maior, ele é o que mais retarda, diminui a velocidade da luz quando passa por ele. Ou seja, a afirmação é verdadeira. Então, essa questão ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Mas, novamente, isso é a UNRV. De vez em quando vem essas pérolas, né? Uma questão em que você tem que fazer no olho, tem que desenhar na mão e ficar mais ou menos preciso e conseguir enxergar essas coisas. Bom, estou te preparando para isso. Então, estejam preparados para coisas assim. Você tem que achar uma solução, imaginar a cena, colocar o desenho, usar o desenho enunciado e achar uma solução. Nesse caso, eu tinha que comparar quanto ângulo abre e fecha para comparar os índices de refração, tá certo? Até a próxima resolução. We might not know how, but baby tonight